Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aqueles que estão ouvindo esta noite a mensagem do Senhor. Estava pensando lá em casa do que iríamos falar, e esses dias para trás estava lendo a palavra do Senhor e eu me deparei com essa passagem, e às vezes, mesmo a gente tendo lido várias vezes, as passagens, tem um momento que ela de novo fala conosco, mexe com a gente, traz alguma coisa à tona que ficou. E eu fiquei pensando muito sobre ela. E a questão é, vocês já pararam para analisar quantas perguntas nós fazemos na nossa vida? Perguntas às vezes querendo saber aquilo mesmo, querendo ter o sentido daquilo, sendo proveitosa. Outras perguntas simplesmente por perguntar, ao acaso. E nós vamos analisar essa noite uma pergunta que foi feita por um rapaz, uma pergunta muito séria. Vamos lá? Está no livro de Mateus, o capítulo 19. Mateus, o capítulo 19, a partir do verso 16. Nos fala da seguinte forma: Ora, um homem se aproximou dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Na realidade, essa pergunta qual esse jovem fez é a mesma pergunta que nós escutamos muitas das vezes quando nós vamos dar estudos, quando nós chegamos numa clínica, quando nós nos deparamos com as pessoas e elas realmente chegam à conclusão de que elas precisam de Deus. E a primeira pergunta que eles fazem é: o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Mas para nós analisarmos essa pergunta, nós temos que analisar o seguinte: primeiro, o que é a vida eterna? Por que esse jovem pergunta sobre essa vida eterna? Para isso, nós vamos olhar aqui, marquem aí, que nós vamos passar por alguns outros textos, o que o Senhor Jesus Cristo disse para a gente, lá em Mateus, o capítulo 7, volta um pouquinho aí, Mateus, o capítulo 7, o verso 13 e 14. Mateus, capítulo 7, 13 e 14, ele fala assim: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que nela a encontram. Sabe, aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre essa vida eterna. Aliás, quando ele vai falar sobre a vida eterna, ele fala sobre dois caminhos. Um caminho que leva até essa vida, e um outro caminho que leva para um lugar totalmente oposto a essa vida eterna. Também eterna, mas num lugar totalmente diferente. Muito bem, então o que seria essa vida eterna? Como é que seria esse caminho? Para nós analisarmos como seria essa vida eterna, abre para mim, por favor, lá em Apocalipse, o capítulo 21. Apocalipse 21. E o verso 9 e 10. Apocalipse 21, verso 9 e 10 diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo: Vem, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu vinda de Deus. Agora o verso 18. A muralha era feita de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Verso 23. A cidade não precisava do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois é a glória de Deus que ilumina, e o Cordeiro a sua candeia. Verso 27. Nunca mais penetrará nela algo impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro.
Na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo falou dessa vida eterna, quando este jovem aqui de Mateus pergunta sobre essa vida eterna, ele está falando então dessa morada que todo aquele que é salvo vai estar num dia com o Senhor, nessa cidade maravilhosa, nesse local perfeito. E é isso que Deus mais almeja para todo ser humano, todos os seres humanos, sem acepção. Não existe aquele ser humano que esteve aqui na terra, ou que ainda vai passar por essa terra, que a gente pode olhar para ele e falar assim, esse aqui Deus rejeitou. De maneira nenhuma. A própria Bíblia nos diz que Deus almeja que todos se salvem. E quando o Senhor Jesus Cristo nos fala aqui, em Mateus, no capítulo 7, ele fala entrai pela porta, o convite que ele está fazendo aqui é para todos, para todo mundo. Sabe, esse jovem, quando ele olha para o Senhor Jesus Cristo, ele percebe que ele precisa entrar por essa porta. Ele percebe que então o caminho que ele está não é aquele feito por Deus, não era o caminho planejado por Deus, não era aquela vontade de Deus, mas ele queria mudar. Ele não queria o destino do caminho largo. Aliás, o caminho largo não vai dar tempo para a gente estudar hoje, mas ele é muito simples. Em algumas versões aqui, já traz para a gente até o outro nome dele, o sinônimo, inferno. O Senhor Jesus Cristo, quando ele fala do inferno, ele fala que lá há choro e ranger de dentes. Um local onde o verme não morre. Sabe onde que mais tem gente arrependida? É no inferno. No inferno está cheio de gente arrependida. É igualzinho aquele homem que apronta todas, como se a vida dele fosse uma libertinagem, não fosse dar em nada, de repente ele acaba numa prisão perpétua, e que ele sabe que nunca mais vai sair de lá. Ele está arrependido? Como está? Como está? E a gente que vai na clínica percebe isso direto. Agora mudou o sistema da clínica, né? Mas até então, o ano passado, tinha clínicas que ela era aberta, entrava e saía a pessoa que quisesse ali, e tinha outras clínicas que não. Eram os familiares que internavam a pessoa ali para ela ser tratada. E quando essa pessoa ela era pega à força e levada à clínica para tratamento, e que ela percebia aonde que ela chegou, como ali tinha gente arrependida. Ai, o que eu fiz da minha vida? Olha como é que eu estou, e que não sei o quê. A diferença, né, é que na clínica, a pessoa conseguia sair. Depois de 8 meses de tratamento, ela voltava para a vida lá fora. Porém, o inferno, este não tem escapatória. Nós, quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, uma coisa maravilhosa qual Deus nos deu, foi um espírito e uma alma. E esse espírito e essa alma qual Deus nos deu, ela é eterno, assim como o nosso Deus é eterno. Este corpo que nós estamos hoje, que a Mônica fala que é lindo, um dia vai acabar. Ninguém aqui, bom, a não ser que o Senhor volte hoje, né? Amém, né? Nós não vamos morrer. Mas se o Senhor não volta hoje, se o Senhor ainda tarda mais 100 anos, mais 50 anos, muitos de nós, os nossos corpos já não vão existir mais. Porém, o seu espírito e alma, esses são para toda a eternidade. E lembre que a alma é aquela parte que nós temos que gera todo o nosso sentimento, todas as nossas emoções. Enquanto o espírito é a essência de quem somos, a alma é a essência daquilo que nós sentimos. E a preocupação do nosso grande Deus é que se nós não nos acertarmos com Ele, o nosso espírito e alma será lançado no inferno. Ah, mas nós não teremos corpos, concordo, mas como a nossa alma está lá, nós vamos sentir, sofrer. E calma, é só uma coisinha, aquela frasezinha do Tiririca, pior que tá não fica? Fica, porque depois do inferno, por favor, quero que você chegue em casa e leia Apocalipse, capítulo 21, que fala sobre o grande lago de fogo, aonde o inferno não é o fim, ali é simplesmente um momento de espera,
Danilo, mas eu já vou estar sofrendo. Sim, concordo. Mas vai ficar pior. Porque depois nós seremos julgados, e esse julgamento é visto de tudo aquilo conforme você fez aqui na terra. Aí vai ser assim, vou sofrer mais ou vou continuar sofrendo como eu estou? Continuar sofrendo como eu estou. Não vai melhorar, não. Você entende agora a preocupação do Senhor Jesus Cristo estar fazendo esse convite? Entrai. Você entende agora a preocupação desse jovem, em que ele chega para Cristo e faz essa pergunta: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Essa preocupação, essa pergunta, ela é nítida e notória. Tinha que ser algo que todo ser humano estaria correndo atrás. Não dedicando a sua vida a dinheiro, não dedicando a sua vida a uma boa carreira, se lançando atrás de tantos sonhos, se lançando atrás de tantas coisas. O que o ser humano devia estar se lançando, na verdade, é baseado nessa pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Quantas vezes você que está nos assistindo, você que está aqui, já ouviu sobre isso? Um dia você vai morrer, e tudo que você correu atrás, para quem será? Para quem será? Eu e a Mônica temos tantos sonhos com relação às coisas, mas de verdade nós já sabemos que muitos desses sonhos provavelmente às vezes não vai nem se concretizar, não vai nem se realizar, pois o dia que ela chegar, bater a porta e me chamar, a morte, tudo isso que eu trabalhei até agora, vai ficar para quem? E esse jovem, tão preocupado com isso, fez essa pergunta, mas eu achei interessante o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui no verso 17. Ele fala assim: Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Não há bom senão um, Deus. Nossa, parece uma pergunta e uma resposta muito ríspida, né? Qual ele deu para esse jovem? Que esse jovem chega para ele perguntando sobre aquilo que realmente faz diferença, sobre aquilo que realmente importa. Mas o Senhor se vira para ele e fala: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. E eu comecei a pensar, por quê? Por que o Senhor falou desta maneira? Muito bem, abra lá em Romanos, por favor, o capítulo 3. Romanos, o capítulo 3 e o verso 10. Romanos 3 e 10 nos diz da seguinte forma: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se justamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, com a língua um engano, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e de amargura, são seus pés ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha o que o Senhor Deus vem falar aqui em Romanos. Sabe como eu gosto de ver Romanos? Eu já disse isso aqui, né, e gosto de repetir, porque isso é uma verdade. O livro de Romanos, principalmente essa parte aqui, é a radiografia do ser humano. Do ser humano. Enquanto nós batemos no peito, achamos que nós somos bons, achando que a gente é chique demais, né? Principalmente quando a gente ouve aqueles videozinhos de autoajuda, né? Você pode, você é perfeito, que você é o máximo, confie em si mesmo, que você. Inclusive tem até alguns hinos aí, né? Você é a joia preciosa, você é
falando do ser humano, e que o ser humano é chique demais. Mas infelizmente, quando o Senhor Jesus olha para esse jovem, ele tem que trazer à mente dele quem realmente é esse ser humano e quem realmente é Deus. E que existe uma discrepância, uma distância muito grande entre um e o outro. Mas foi assim desde o princípio? Não. Na verdade, quando Deus criou o ser humano, criou ele perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha. Um ser humano o qual o mal não existia, o qual o mal não fazia parte dele. E Deus, com todo amor, ele se vira para o ser humano e diz: eu quero que você continue assim. Por isso, aquela árvore, não coma dela. Sabe por quê? Se você comer, você que é perfeito, você que o mal não habita, ele vai entrar em você. E o mal tem uma consequência. Essa consequência chama-se morte. E essa morte é a que vai fazer separação entre eu e você. Essa morte é aquela que vai te expulsar desse lugar maravilhoso qual você está. Essa morte que vai arruinar toda a criação. Por isso estou hoje te avisando. Estou hoje te alertando. Não tome dela. Mas nós sabemos o que o homem fez. Infelizmente, preferiu satisfazer o seu próprio coração do que satisfazer a vontade de Deus. Porque foram aquelas pequenas palavras, e sereis como Deus, que moveu o coração do homem. Ao invés, fica como está e teremos uma vida junto. Ele quis, sereis como Deus. E esse jovem, quando chega para o Senhor Jesus Cristo, ele quer fazer esse jovem lembrar disso. Sabe, você que ouviu tantas vezes que é bom, infelizmente, por causa do pecado, por causa de tudo que o pecado fez, não é bom. Não é bom. Porque quando a palavra de Deus fala para você, não matarás, aliás, vamos lá um pouquinho, volta um pouquinho, nós estamos em Mateus aí, Mateus o capítulo 5, verso 21, nos fala da seguinte forma, o Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, verso 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão, sem motivo, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão tolo, estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Mas a quem disser louco, será para o fogo do inferno. Olha o que o Senhor Jesus está falando aqui com relação a tudo isso. Ele disse da seguinte forma, sabe quando eu disse para vocês, não matarás? Na verdade, o que eu venho trazer para você é que se você simplesmente olhar para o seu irmão com ódio, aquele rancor, para Deus o peso é da mesma forma. Vamos ser sinceros? Você nunca olhou para ninguém com ódio? Nunca criou uma raiz de amargura, um rancor? Nunca proferiu palavras insultando ao seu irmão? Insultando ao outro? Pega um pouquinho para frente aí no verso 27. Ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, no coração já cometeu adultério com ela. Agora o Senhor pega um outro ponto, ele fala agora do adultério, porque até então, na cabeça de todos que estavam ali, o adultério era simplesmente o fato de eu ir lá e me deitar com outra mulher. O Senhor Jesus disse que não,
É antes disso. O simples fato de você olhar para outra mulher e no seu coração você já a desejou, você já cometeu adultério. E se a gente começar a voltar para tantos e tantos outros mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Você nunca colocou coisas à frente de Deus? Pessoas à frente de Deus? Isso é ter outros deuses. Honrar pai e mãe, em tudo você obedeceu seu pai e sua mãe, trouxe honras para seu pai e sua mãe? Que honrar pai e mãe não é simplesmente obedecer, mas é trazer honras, de tal forma, a tal ponto, que ele possa bater no peito: esse é meu filho, que prazer eu tenho nesse menino. Coitada da dona Silvia. O Leandro bem o sabe, né? Sofreu demais por causa desse Danilo. Como sofreu. Então, quando o Senhor Jesus Cristo olha para esse homem, o que ele queria deste jovem, o que ele quer de nós hoje, primeiramente, é um reconhecimento da nossa insignificância por causa do pecado. De quanto, na verdade, nós estamos longe de Deus e não perto. O quanto nós não somos autossuficientes, pelo contrário, nós carecemos em tudo da sua graça e da sua glória. Que nós por nós mesmos não somos nada. Enquanto aquela música fala que você é uma pedra preciosa, quando eu li a palavra de Deus, a única coisa que me veio à mente, quando eu quis comparar o Danilo, é uma lesma. Parece, né? Baixinho, gordinho. E é isso mesmo. Asqueroso, aparência nenhuma, que não serve para nada. Nada. Aliás, eu nem sei para que serve uma lesma, para que ela vive, né? Quando eu leio a palavra de Deus, é assim que eu me reconheci perante este Deus. Uma coisa insignificante, por causa do pecado, o qual Adão colocou neste mundo, e eu, por vontade própria, escolhi cada dia mais e mais apurar os frutos deste pecado. Então o Senhor continua aqui, e ele fala da seguinte forma: mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo contra ti mesmo. Na verdade, quando o Senhor Jesus Cristo fala esses mandamentos para esse jovem, não era algo novo para ele, que ele colocou na boca: nossa, era isso? Eu não sabia desses mandamentos. Não, então, peraí, olha como é que está a minha vida. Porque nós acabamos de ver, não matarás, mas nós já matamos. Não adulterarás, mas eu já adulterei. Interessante, olha o que esse jovem responde. O jovem disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Sabe o que eu vejo nesse jovem? Na verdade, ele não entendeu de maneira nenhuma o que eram os mandamentos. Não entendeu de maneira nenhuma o que era o significado e como observava esses mandamentos. Sabe, eu de verdade não recrimino esse jovem. Sabe por quê? Por durante 19 anos, eu frequentei uma religião, e essa religião, uma parte dos seus estudos, nós estudávamos parte dos mandamentos, né? Que ali tinha umas partes meio modificadas, mas nós estudávamos parte dos mandamentos. E muitas vezes nós lemos aqueles mandamentos, mas nunca paramos de verdade para analisar, para verificar, para ver o que era aquilo para o ser humano. Para ver realmente qual é o sentido de Deus ter colocado aqueles mandamentos. Aliás, eu te faço essa pergunta hoje. Você sabe por que Deus colocou os mandamentos? Você sabe qual foi o sentido de Deus ter enviado aquilo por Moisés?
É tão simples. Israel naquela época, e Deus sabia disso, iria se desviar, como todos nós nos desviamos. Mas a questão é que, como Israel estava vivendo naquela época, o ser humano está vivendo nos dias de hoje. Está achando que é chique demais. Está achando que está fazendo tudo muito certo. Então Deus envia os mandamentos naquela época para que o ser humano pudesse observar tudo aquilo e verificar que ele não estava perto, mas que ele estava longe de Deus. Bem longe de Deus. Danilo, mas na Bíblia fala assim, se a gente guardasse todos os mandamentos, concordo. Se. Na realidade só teve um que guardou. O nome dele é Jesus Cristo. Fora este, não existe nenhum ser humano que consiga observar os mandamentos e viver por eles. Na verdade, esses mandamentos, ele veio mais como você vai no médico, né? E aquele médico faz um laudo para você ali de tudo o que está acontecendo. Aquele laudo que o médico fez não é a solução do seu problema. É só demonstração de como você está. De como você está. Isso é os mandamentos. A demonstração para nós, na realidade, como nós estamos longe de tudo aquilo que Deus queria para nós. Só que esse jovem consegue observar isso? Esse jovem consegue observar tudo isso desta forma? Não. O Senhor Jesus, com todo amor, com toda misericórdia, ainda olha para ele e fala assim: Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. A paciência que o Senhor Jesus Cristo tem é algo fora do comum. Quantas vezes a gente vai falar com alguém, com todo amor, a gente fala uma vez, fala duas, aí na terceira a gente já perde a paciência. Então tá bom, então deixa assim, vai, deixa. Não sei se os irmãos é assim, eu sou meio assim, eu sou meio estabanado, sou meio, não tenho muita paciência. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele olha para esse ser humano com toda a paciência e mais uma vez quer demonstrar para ele o quanto ele está longe. Nós não vemos aqui o Senhor o rejeitando, nós não vemos aqui o Senhor o abandonando, pelo contrário, queria que ele recobrasse a sanidade, queria que ele observasse, se voltasse para o caminho certo. Lembra do convite? Entrai pela porta estreita. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui é ainda dando uma nova oportunidade para esse convite. Mas e o que o jovem faz? Qual é aquilo que o jovem faz? Verso 22. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, se retirou triste, por ser dono de muitas propriedades. Lá em Jeremias, o capítulo 17, Jeremias 17 e o verso 10, nos fala da seguinte forma: eu sou o Senhor, que prescruta o coração e examina a consciência, e retribui ao homem segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas ações. O Senhor Jesus Cristo, infelizmente, já sabia qual era a decisão daquele jovem. Antes mesmo daquele jovem ter vindo ao mundo, o Senhor Jesus Cristo já sabia da escolha dele, desse dia e de tudo o que ia acontecer. O Senhor Jesus Cristo já sabe da sua vida. O Senhor Jesus Cristo já sabe do seu amanhã. Aliás, a Bíblia nos fala que nenhum fio de cabelo escapa às suas vistas. Ele sabe de tudo, de tudo. O próprio salmista Davi nos diz: Senhor, antes mesmo que a palavra me chegue à boca, Tu, Senhor, já a conhece toda, já sabe de tudo. Danilo, mas se é dessa forma, por que o Senhor Jesus Cristo ainda deu ouvidos a esse jovem? Por que o Senhor Jesus Cristo ainda parou para o escutar? Por que simplesmente não passou e nem deu bola para ele? Lembra do amor de Deus?
em qual ele não faz acepção. Só que sobra para esse jovem algo que há de sobrar para todos aqueles que já ouviram sobre o Evangelho e infelizmente preferiram ficar como está. A palavra de Deus nos diz que o Evangelho, ele tem 2 momentos, só que esses momentos dependem da nossa escolha. Como assim, Danilo? Paulo nos fala de quando os soldados chegavam da guerra e que eles traziam os espólios da guerra. Junto com esses espólios vinham escravos da guerra. E tinha 2 momentos que aconteciam ali totalmente diferentes. Para o povo daquela cidade vitoriosa, quando viam seus soldados chegando, e viam todos aqueles escravos chegando e tudo aquilo, eles festejavam porque eles sabiam que a guerra havia acabado e que eles tinham agora uma grande vitória. Para eles era um momento de festa. Toda aquela marcha, todo aquele barulho era um momento de festa, de alegria. Acabou. Mas infelizmente para aqueles escravos que estavam ali, aquele mesmo barulho, aquela mesma marcha que estava acontecendo, não era um momento de festa, mas era um momento de tristeza, porque eles sabiam que a partir daquele momento, eles iam se tornar escravos, iam viver como escravos por muito tempo, Então observem, um mesmo acontecimento, para alguns, mega festa, para outros, uma super, ultra tristeza, o qual sabia que não ia sobrar mais nada. E o Evangelho qual o Senhor anuncia, o Evangelho qual Ele vem falar para nós hoje, pode ser para você um momento de grande festa, um momento de grande alegria, se você assim escolher por Cristo. Mas em contrapartida, se você escolhe o não, pode ser um momento decisivo de tristeza eterna. E eu gosto muito daquelas palavras, o qual o Senhor fala, e fala assim para o seu: hoje coloco para vocês a vida e a maldição. Escolha o que você quer. Sabe, e essa escolha, ela só pode ser baseada em um único ponto. Bem rapidinho para nós terminarmos, João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. E o verso 16, João 3, o verso 16 nos diz da seguinte forma: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele jovem foi embora para casa. E ele, infelizmente, não tomou essa decisão. Sabe o que eu quero deixar para você hoje? Caso você tome a decisão por Cristo, amém, nós vamos comemorar no céu. E vai ser maravilhoso estar lá com você. Mas caso você opte pelas coisas do mundo, como fez aquele jovem, caso você opte para aquilo do mundo que satisfaz o seu coração, ao invés de Deus, eu vou te dar um conselho: aproveita, de verdade aproveita, porque sua vida logo logo vai terminar. Aí, meu amigo, só vai sobrar para você o lago de fogo. Toma essa decisão, o que você quer? Amém?